Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Greetings, dear ones. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Before I speak, Antes de eu falar, I ask permission from eu the peço ancestors of permissão this aos valley ancestrais deste vale for an uplifting message of para uma truth mensagem de they will verdade resound with. com a qual eles entrarão em ressonância. Dear ones, this Meus queridos, is for the listener, isto é para o a ouvinte, place called Mystery um Valley. lugar chamado o Vale do Mistério. We are giving this message, Estamos dando esta mensagem, which is number 7 que é a número in 7, the series called da série chamada The Monument Valley Tour. O Tour ao Monument Valley. Some of you may wonder what Alguns de vocês podem se perguntar que place tipo de we're in, lugar because the estamos, echoes of the porque walls há eco resound nas the paredes, sound ressoando com o of som our voice. de nossa voz. It's an alcove É uma alcova which has a ruin at the top. que tem uma ruína na parte de cima. And the group sits at E o grupo the senta-se walls na parte de baixo, contra as paredes, to listen to yet again para ouvir another novamente message a uma outra mensagem that was given que foi in dada this very place. neste mesmo lugar. Could it be that there are places Será que há lugares no planeta that are more conducive que conduzem mais à cura e à compreensão e à epifania do que outros? And the answer is E a yes. resposta é sim. It's already been mentioned Já foi mencionado today mesmo as to hoje. why that might be. Por que isso poderia acontecer? Because humans leave Porque os humanos imprint. deixam uma impressão na Terra. And it's difficult to E é explain difícil that. explicar isso, But we have to get pois nós into precisamos entrar non-linear concepts, em conceitos não lineares, which so many believe are e que esoteric, tantos acreditam serem esotéricos, no entanto, they can be proven. podem ser provados. When you walk into Quando a vocês battlefield, entram em um campo de batalha de qualquer tipo, where so many have died, onde tantos morreram, there are those who feel the há aqueles que sentem a energia will know something e saberão que algo aconteceu ali. even if you don't promise Mesmo to say, well, this que is você an não ancient prometa, battlefield, even if dizendo, mesmo que você não diga que é um antigo campo de batalha, mesmo que se você leve essas pessoas para caminhar e não diz a elas onde elas estão, elas sentirão. some human beings Alguns seres humanos are more sensitive, são mais sensíveis do que some will outros. feel it Alguns greatly, sentirão some will enormemente, feel it outros sentirão some won't feel it. superficialmente e outros não sentirão nada. But the question Mas a is, pergunta é esta: what are they é feeling? o que eles estão What is sentindo? the process Qual é o processo where a human being onde um ser humano relates poderia se something relacionar that happened com in algo que place aconteceu em um lugar so long ago? há tanto tempo atrás? And it happens daily. Isso acontece diariamente, meus queridos. That those would go Que to a aqueles place que they vão didn't para um expect lugar for something que eles não to esperavam happen que algo aconteceu and feel e sentem energies, and later energias, find e mais out tarde eles that descobrem was a burial ground. que aquele foi um solo de enterro, um túmulo, ou então Or that um was campo de sacred batalha, land. ou foi uma terra sagrada no passado. And so the E portanto, object of the lesson o objeto is to tell da you lição that there hoje are é dizer things que há that coisas you don't know, que vocês não sabem that are beyond e that. que estão além daquilo que vocês sabem. And what you do E o que know, vocês sabem e understand compreendem so profoundly de forma tão is profunda clear é existence a existência of reality. linear e a realidade na qual One vocês step vivem. at a time, Um passo de cada vez, dia a dia, survival, sobrevivência, fazer sua vida. And yet that is E no entanto, just a piece and a part esta é of apenas what uma real, parte, um pedaço actual do reality que is. a realidade real, literal é. It's so interesting É tão interessante to see what your ver scientists are o que seus discovering cientistas estão about descobrindo a respeito multidimensional things. de coisas multidimensionais. Now they are saying, Agora eles estão dizendo, bem, precisa haver pelo menos 11, talvez seja tantas quantas 22 dimensões. as you walk around, Conforme vocês caminham por aí. No entanto, vocês estão apenas conscientes de 4. and so this whole E portanto, idea toda esta of ideia multidimensionality de is multidimensionalidade not somewhere else. não está em algum outro lugar, It's here. está aqui. It's in the mud that you walked Está in to get na to lama this onde place. você caminhou para chegar a este lugar. It's in every cell of your Está em body. cada célula do seu corpo.
It's just that your awareness Só que a sua puts you consciência apenas coloca você em 4 dessas dimensões. Why do I tell E you por this? que eu digo isso, essas coisas a vocês? Mystery. Mistério, Mystery Labs. o Vale do Mistério. Let's talk about the Vamos great falar sobre mystery o maior mistério of humanity. da humanidade. The one that all Aquele wonder about. que todos and se none perguntam prove. e ninguém pode provar. What really happens O que realmente acontece when you take your last breath? quando você dá o seu último suspiro? What is it? O que é? The mysteries abound Os mistérios, and have through the há muitos ages mistérios e through tem the sido assim cultures. ao longo das eras e das culturas. If you take a look Se você der uma at how olhada this is em treated, como isso é tratado, overwhelmingly you see de forma one retumbante, thing vocês veriam uma única coisa, that is a commonality. que é algo em comum. There is ceremony Há around the cerimônias passing ao redor da of a passagem human being. de um ser humano. And the ceremony E a cerimônia is different for é each diferente culture para cada and cultura profound in many. e profunda em muitas. In some, it is Em algumas, é até even what mesmo- they do next. Até mesmo guia o que eles farão a seguir. Here, Aqui there's always been sempre an houve idea a ideia of those that pass daqueles que through fizeram a the place passagem, and que vão eventually para um lugar e will be eventualmente accessible as poderão ser acessados the ancestors. como os ancestrais. Now, this is not Agora, uncommon isto with não é algo indigenous. incomum com os indígenas All over the planet. por todo o planeta. It's intuitive É algo as intuitivo. far back as you go. Por tão longe quanto There vocês is voltarem, the idea há a that ideia death is de not que a the morte end não é o of fim life. de uma vida. It may be the end Talvez of a seja o fim four-dimensional linear de life. uma vida linear em 4 dimensões, de um corpo físico que caminha por aí, mas não é o fim. And it really doesn't have Realmente to do não tem with muito a ver religion. com religiões ou sistemas de crenças, tem a ver Common sense com bom and senso e culturas. My partner took me to Meu parceiro me levou a para um place lugar in the southern muito distante, hemisphere, no hemisfério sul, uma ilha, 5 hours 5 horas coast of Chile, a partir da costa do Chile, called chamada Rapa Nui. Rapa Nui. Some call it Isla Alguns a Pascua. chamam de Ilha da Páscoa. And they had their ancient. E eles têm seus antigos, The Rapa Nui Os Rapa Nui, land. que estão na They terra. manage the land. Eles são os que gerenciam a And they terra. are very E eles aware of estão what muito happened conscientes in do that que place. aconteceu naquele lugar. And if you sit down E se você and ask sentar-se them, e perguntar a what eles, about all of these que tal false todas statues? estas estátuas estranhas? Some weighing 13 Algumas pesando 13 And there's toneladas. over 800 E há of them cerca de still 800 delas que ainda exist. existem. E a coisa interessante é que todas elas voltam-se Around the middle. para o meio da They're ilha. placed upon Elas são beaches colocadas and nas they praias face e elas se the voltam para a ilha. And up to a few years E até ago, alguns anos the atrás idea havia a ideia that bem, indigenous that eles são they indígenas, isso celebrate significa que eles celebravam e adoravam as rochas. And then they realized E então eles there was a lot perceberam more. que era muito mais do que apenas aquilo. That there was an elegance. Que havia uma elegância naquilo. And then when they talked E então, to the Rapa quando eles Nui, conversam com os they Rapa asked Nui, them, what finalmente is this perguntaram: all about? do que se trata tudo isso? The Rapa Nui Os said, Rapa Nui "These disseram, represent our estes ancestors, representam nossos ancestrais, so that they can de forma que eles continue possam to continuar us and our observando-nos civilization on e this nossa island, civilização nesta as they ilha, have for thousands." como eles têm feito por milhares de anos. Does that sound like anything Isto parece com on qualquer this coisa island? que exista nesta terra? E a resposta é sim. Thousands of miles away, Milhares de quilômetros de distância, in a different hemisphere, em um diferente hemisfério, vocês têm almost identical idea a mesma ideia, quase idêntica, that when you pass de que quando into another vocês fazem a place, passagem para um outro lugar e dão seu último something suspiro, grand happens. algo grandioso acontece. There's another kind Há of um life. outro tipo de vida. You'll find it even Vocês in the encontram isso até ancient mesmo cities that go nos and antigos, visit. que vocês So podem ir e profound. visitar de forma tão profunda. The Egyptians did. Os egípcios faziam isso. They believe very Eles acreditam, strongly in the acreditavam afterlife, muito fortemente not just no for pós-vida, themselves. não apenas para os faraós. You see Percebam, in the Egyptian photos and the nas fotos Egyptian egípcias history, e na all história the pharaohs egípcia, did todos os see faraós the next que slide. fizeram é para que eles pudessem ir para a próxima vida com os apetrechos apropriados, os barcos e
as armas e os objetos de valores. E então vocês não pensavam que até mesmo o egípcio mais simples também iam para o pós-vida. Isso é algo intuitivo, meus queridos. Agora a pergunta, é claro, permanece: o que é o pós-vida? O que acontece verdadeiramente naquele último suspiro? Há um famoso ilusionista chamado Houdini, que estava tão interessado naquilo que ele chamava de o oculto. E ele queria muito descobrir como contatar o outro lado do véu. Ele gastou muito dinheiro e horas com aqueles que podiam conversar com o outro lado, e percebeu que a maioria deles eram charlatães, e ninguém realmente podia fazê-lo. E então ele fez um acordo. Quando eu fizer a passagem, ele disse para seu parceiro: eu farei o melhor para chegar até você. E ele nomeou os tempos ou os anos onde ele tentaria, para que ambos estivessem conscientes dele do outro lado do véu, parcialmente em 4 dimensões aqui. Eu contatarei você aqui e lá, e eu quero que você ouça, porque realmente eu tentarei fazer isso. E nada aconteceu. Então, quando vocês começam a fazer a pergunta, não apenas o que acontece quando vocês vão, mas você pode então, de alguma forma, conversar com aqueles que permanecem. E a resposta é essa: não em 4 dimensões, não para fazer um encontro, uma reunião, não ter uma conversa. Então isso será controverso, porque muitos ainda fazem isso. Não se trata de um tempo em um relógio, ou sentar ao redor de uma mesa e então chamar alguém pelo nome. Não funciona dessa forma. Isto é tão linear. Mas funciona. Eu dei a vocês informações no passado a respeito do que eu chamo de a jornada da alma. Para o Espírito, o Criador, você e sua alma são eternos. E você acredite naquilo que é reencarnação ou não, não importa. Vamos dizer que você não acredita nisso. Vamos dizer que você apenas acredita que você tem uma vida no planeta. Isso ainda funciona. Que a sua alma está sempre lá, sempre esteve, talvez seja tão antiga quanto o Espírito ele mesmo. Talvez, como já falamos antes, de alguma forma, isso se separa do Espírito Criador e se torna humano, mas sempre esteve lá. Dentro de você está uma parte daquele Criador. Esta é a alma. E quando você faz a passagem, então ela retorna para onde estava. Mais de 80% da Terra acredita em uma continuação da vida. E então quase todo o planeta intuitivamente celebra a passagem de um ser humano para uma outra forma de algum tipo. E esta é a lição do dia. Nós falamos tantas vezes para vocês a respeito da diferença entre coisas lineares e coisas não lineares. E no entanto, nenhum de vocês, nenhum humano, verdadeiramente pode se colocar em um lugar não linear. Você pode dizer: bem, eu sonhei, eu tive visões de estar lá. Mas tudo que você fez naquilo é ver um filme. Você nunca realmente compreendeu como as coisas podem estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Uma das experiências, os experimentos mais comuns no início da física foi aquele do exame da luz ela mesma. Ela seria uma partícula ou uma onda. E eles descobriram que ela poderia ser ambos. Então descobriram que ela reage à observação das pessoas. Então perceberam que a luz ela mesma parece saber das coisas. E então perceberam que ela poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E então eles pararam de olhar. O entrelaçamento
is so confusing é tão to the linear confuso mind. para a mente linear, For it speaks of pois fala the idea da of ideia one thing de being uma in coisa multiple places estando em múltiplos lugares, at the same time. ao mesmo tempo. What appeared O originally in que the pareceu experiments as originalmente two things no experimento como duas coisas se comunicando instantly em longas distâncias, instantaneamente oneness. se tornou a compreensão da unidade. É uma única coisa que está em dois lugares. Star far away. Uma em uma estrela muito distante e outra que está na Terra, sendo um com ambos, e portanto não há comunicação, simplesmente ela é uma coisa só. That's entanglement. E isso é entrelaçamento. You can't grasp Vocês that. não podem captar isso com a mente humana. It's impossible for É you to impossível put para yourself você se in colocar naquele lugar. that. What I'm going to tell you E o que eu direi a vocês é isto: is that the ancestors é que os ancestrais que estão aqui neste momento, ouvindo, estão sorrindo, estão dando risadas porque eu estou falando sobre eles. they have always been Eles sempre this multi-dimensional estiveram place. neste lugar multidimensional, Because of a thing we've told devido a you algo sobre o qual nós falamos a vocês, que é a jornada da alma. Quando vocês passam desta vida, meus queridos, You become vocês se part tornam of that parte which is all daquilo dimensions. que é todas as dimensões. Vocês não mais estão restritos a este planeta, a esta Terra. You exist in Vocês all existem dimensions, em todas as dimensões, de todas as formas. Isso significa que aquela alma can be in pode estar em um lugar, dois lugares, 18, 1 milhão de lugares ao mesmo tempo, one with everything. porque você é um com todas as coisas. You want to Você quer considerar seus seres amados ainda de uma forma linear, with their body and their com face, seus their corpos, mind, suas faces, sua mente, sua consciência, seus pensamentos e a forma como eles se pareciam. but all of that Mas disappears tudo isso desaparece depois que eles deixam este planeta, e eles se tornam magníficos, just like you do assim como vocês também, when you take your last quando breath. vocês dão o seu último suspiro. And that means those Isso significa que aqueles ancestrais que estão neste vale are exceptionally real. são excepcionalmente It reais. is not simply Não é simplesmente uma tradição. long before this Muito modern antes dessa civilização moderna a qual vocês pertencem existir, indigenous all os indígenas over por the earth toda a terra understood this. compreendiam isso. And the whole idea E toda a ideia e o motivo é que eles pudessem continuar compreendendo a sabedoria que não deixa a terra com o último suspiro, mas que continua in this place. neste lugar. There is what we call Há o que nós chamamos a rede cristalina, sobre a qual nós já falamos antes, e ela amplifica tudo isto. the ancestors. Os ancestrais são aqueles que fizeram a passagem e retornaram. Now what makes this Agora, o que torna isso extremamente complexo para a maioria da humanidade é que vocês dirão, bem, se eles retornaram, então como eles podem estar do outro lado do véu? Afinal de contas, eles estão nesse vale. And that's when we don't answer. E é aí que nós não respondemos. Because you don't know what Porque you don't vocês não sabem o que não sabem. For those who believe, Para aqueles que acreditam em reencarnação, I'll give you the biggest eu darei a vocês o maior quebra-cabeças de todos. I've told you that Eu disse a souls vocês que as almas retornam with an agreement to com um live acordo para with their viver loved ones, com seus seres with their amados, children and com their seus grandchildren filhos, seus that netos, remain with e eles them permanecem com to eles help them and para guide them ajudá-los and e love them. orientá-los e amá-los. E aqueles que acreditam em reencarnação dirão, bem, sim, mas o que acontece então? Porque eu penso que eu sei que eles também reencarnaram. E a resposta é, sim, eles reencarnaram. They've done both. Eles fizeram antes. Eles estão em dois lugares ao mesmo tempo, assim como Are you ambos. confused yet? Você já está confuso? That's the grandness Isto é a grandiosidade of the multidimensional soul. da alma multidimensional. That's who you are. Pois isto é I quem want you to você think é. about this. Eu quero que vocês pensem sobre isso por um momento. I want you to prepare Eu quero que vocês preparem seus filhos with something that perhaps com algo que talvez não seja ensinado, não tenha sido ensinado a você, a não ser neste lugar. I want you to look at Eu quero que você olhe nos olhos deles e digam, chegará um dia quando eu farei a passagem. E não importa como eu fizer essa passagem, That's just in linearity. pois isso é apenas na linearidade. O que é importante é Is isso. that a piece and É que um part pedaço, of uma your parte da soul minha that you alma, know que você agora conhece, is going to come back and retornará go with you e estará com until você até que você dê seu último suspiro.
And I want you to feel E eu quero que você me sinta. And I want you to talk to me. Eu quero que você converse And I comigo. want you to remember Eu quero me que você se like lembre de I'm mim. with you and I'm really there. Como eu estando realmente com você, pois eu If you realmente start estou lá. telling your E se children você that, começar a falar isso para os seus filhos, they will make this more eles real than it tornarão is. isso mais real do que é hoje. For in linearity, Pois na it's so linearidade difficult é tão difícil para vocês imaginarem este que fez a passagem retornando e estando no seu colo de uma outra forma, não disponível necessariamente em conversas, mas disponível pessoalmente, intuitivamente para você a cada simples dia. For those of you Para aqueles de vocês que perderam seres amados, you already know vocês já sabem daquilo que eu falo. It's not an imagination. Não é uma imaginação, It's not just that. não é apenas aquilo que é intuição Or hopeful. ou uma That esperança person de actually que aquela might be pessoa with you. realmente poderia estar com você ainda. They are. Elas estão. And they're with you in E a estão way com você de uma forma que você não pode nem mesmo imaginar. Every single cell, Em cada simples célula, they're with you. eles estão com você. And over a long period E ao of longo time, de dear um ones, longo período de tempo, meus this queridos, is how the é assim of ancestry que o grupo built. da ancestralidade é That is construído. why the ancients E é por isso que os antigos podem voltar-se para os ancestrais como um grupo, sabendo que todos eles retornaram de alguma of forma wisdom to help them. com uma sabedoria para ajudá-los, To help them and guide para ajudá-los e guiá-los them in places like em lugares como este. Imagine how Imagine advanced o quão the avançado, quão avançado esse the pensamento ones who dwelt in para this aqueles que valley. moravam neste vale. And if they could listen E se eles now, pudessem ouvir some agora, can, e alguns deles podem, they still are eles waiting ainda for estão piscando e that rindo, at this time, porque neste tempo, em 2019, nós nós estamos redescobrindo algo tão básico, e tão avançado, e tão elegante, que todos eles sabiam. Os antigos eram avançados, eles sabiam como isso funcionava, reivindicavam isso e viviam com isso. E vocês podem fazer isso também. Há aqueles na época moderna que disseram cryon, eles escrevem para cryon. Eu estou em um país onde minha ancestralidade está em toda parte. Eu não tenho ancestrais reais, como os indígenas tinham, com uma linha sanguínea. Eu fiz meu teste de DNA e eu sou tudo. Então, como isso pode funcionar em um dia moderno, em uma época moderna? Deixa eu começar assim. Você acredita naquilo que eu disse a vocês a respeito da natureza esotérica da alma? Que vocês vivem depois de morrer. E se você acredita, então quantas vidas passadas você acredita, trabalhador da luz, você teve? E nisto, quantos você se encontrou, quantos você amou, quantos filhos você teve naquelas vidas, esotericamente, não a linhagem que você pode medir com o seu DNA. Estou falando sobre a natureza esotérica. Eu então direi que quão antigo você pensa que você é, quantas vidas você pensa que teve nesse planeta velha alma, que cada um daqueles filhos que você teve e amou, e os pais que você teve e amou, estão em seu DNA agora de uma forma esotérica. Ali estão seus ancestrais. Você já pensou sobre isso? Você alguma vez pensou que cada um de vocês poderia ter sua própria comitiva, seus próprios ancestrais, conforme você caminha pelas ruas? Se torna mais complicado. E para alguns, até giram os olhos, porque não é algo padrão, não é algo que foi ensinado a vocês. Todos vocês perderam pessoas, meus queridos, nos últimos anos. Entre o tempo que meu parceiro me trouxe para esse vale e hoje, houve pelo menos 2 que nós encontramos aqui, que já não estão mais aqui, da tribo Navarro. Eu quero que vocês imaginem por um momento cada um que vocês amaram e perderam, incluindo aqueles 2. Eles estão bem aqui, de uma forma que vocês não podem imaginar ou acreditar, ou mesmo falar de uma forma linear.
mas que vocês podem sentir. And if they could have a E se eles message pudessem ter uma for you, mensagem para they would vocês say, agora, eles diriam que há mais do que vocês Going pensam on. acontecendo. On this planet, there's Neste more planeta, than things há mais do que vocês pensam in the shift, na mudança, in the evolvement na of evolução da consciousness. consciência. And they will say this, E eles dirão "Things isso. will go away Há sometimes coisas que irão that embora were alguma vez que precious, vocês acharam que eram tão preciosas. but it's time for them Mas já é to tempo be one with para others. elas se tornarem um com as outras Things coisas. do not stay the As same, coisas não they permanecem a go mesma. differently. E o vento sopra de forma diferente, em tempos diferentes. And then they would smile E então and eles they would say, sorririam "We are e diriam: always with you, nós we estamos are sempre com always você, here, estamos we are sempre always aqui, available, estamos just sempre like disponíveis, your children, assim como você também estará para os seus filhos e para seus netos, que eles saibam disto agora. So this will be part De of forma the que isso belief será parte do sistema de crença Just deles. like it is Assim como é in this place, neste this lugar, land, nesta this terra, culture, nesta cultura. when they turn to their Quando eles ancestors voltam-se para seus and ask ancestrais them for guidance e and pedem wisdom, orientação e sabedoria, e eles recebem. what happens in your last O que life? acontece em seu último suspiro? More magnificence. Mais magnificência, é isso que acontece. It's time for you to Já é tempo para vocês celebrarem isto. And there'll come a time E chegará um tempo, where talvez, the courageous quando won't do funerals, os corajosos não farão mais they'll do funerais. celebrations. Eles farão celebrações. And so it is. E assim é.